pessoal. Então, hoje eu vou desenvolver aí três conceitos, né? Conceito de nação, conceito de território e conceito de estado. Então, eu vou iniciar aqui falando de nação. Então, para exemplificar, eu vou pegar os povos originários, né? Os nossos indígenas, para a gente desenvolver um pouco essa ideia de nação. Então, aqui eu tenho um grupo, né? E esse grupo se organiza por meio da sua fala, né? Que é a língua, por meio de símbolos, por meio de religião, cultura. E quando você percebe que está sendo desenvolvido tudo isso nessas relações sociais, é possível construir a ideia de sentimento, né? De pertencer a essa nação. Então, esse pertencimento a essa nação vai criar uma identidade, né? E essa identidade que vai fortalecer essa nação. Então, percebem que a cultura é o alicerce de estar construindo essa ideia de sentimento de pertencimento a uma nação, né? Então, logo, essa nação ela precisa desses laços para consolidar esse grupo social nesse sentido de nação, ok? Então, nação está associado a cultura, língua, religião, esse sentimento de pertencer a esse grupo, logo define uma identidade, ok? Essa é a ideia de nação. Agora, quando eu trabalho o conceito de território, eu tenho que entender que o território ele é um espaço geográfico, né? E esse espaço geográfico tem lá grupos sociais desenvolvendo, né? E nesse desenvolvimento cria algumas necessidades. E uma das necessidades que eles criam para estar criando aí uma ideia de território é uma fronteira, né? Então, no momento que criam uma fronteira, dependendo do território, logo pode ser definido que essa fronteira vai ser consolidada por meios de força ou por meios diplomáticos, né? A gente pega aí o território brasileiro mesmo, ele conseguiu fechar sua fronteira pelo meio diplomático, né? Mas nós temos outros países aí que estão conseguindo fechar suas fronteiras pelo poder bélico, pelo poder do exército, poder de guerra. Então, para definir a ideia de território, eu preciso definir aí essa relação que vai definir as fronteiras. E geralmente, mesmo sendo de uma forma diplomática, a fronteira tem uma relação muito forte de poder. Então aqui eu tenho alguns limites, né? O limite entre Brasil e Paraguai, o limite entre Brasil e Venezuela, né? Então eu tenho aí os limites. Então aqui, ó, eu tenho essa parte em laranja, é a parte de fronteira, né? Então essa parte de fronteira ela pega um pouco de cada país, né? Agora o limite é que está no meio aqui, ó. O que está no meio é o limite. Então eu tenho o limite e próximo ao limite eu tenho as fronteiras. Então na fronteira aqui, ó, eu tenho uma dinâmica cultural grande. Por quê? Porque eu tenho uma troca de cultura dos países que estão fazendo fronteira, né? Então a fronteira é um local onde tem uma dinâmica cultural muito grande. Porém, serve também de relação de poder, porque cada país tem sua lei. Logo, eu não posso ultrapassar a lei do outro. Então, como nós estamos falando aí de nação, para construir uma nação eu preciso de um povo, né? Como eu estava falando para vocês lá, diante das relações sociais desse povo que vão desenvolver aí cultura, vão desenvolver uma língua, vão criar aí um sentimento de pertencimento e vão criar uma identidade de nação.
E logo eu tenho lá as fronteiras, né, delimitadas, que também vêm pela necessidade dessas relações sociais que estão construindo aí o espaço geográfico, logo precisa delimitar esse espaço geográfico. Então, essa delimitação tem uma relação de poder muito forte. E para organizar, né, essa nação e para organizar também esse território, nós temos aí os poderes, né? Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos aí o executivo, nós temos o judiciário e também o legislativo, né? Que vai desenvolver aí o que é necessário para administrar tudo isso. Então, quando eu tenho povo, território e tenho essa organização governamental, logo eu tenho o Estado. Então, percebe que a ideia de Estado está muito é, consolidada, a ideia de povo-nação, de território-fronteira e uma organização política para definir aí essa hierarquia e também definir o que é Estado. Então, nós temos alguns povos, né, que têm aí a sua ideia já consolidada de nação, porém não podemos falar que é Estado. Por quê? Porque não tem ainda esse território bem definido, né? Não tem esse território bem delimitado. Não tem esse território bem delimitado, logo falta aqueles poderes para organizar esse povo, né? Que é o caso aqui do povo basco, né? O povo basco tem uma cultura bem consolidada, né? Histórica, porém eles não conseguiram ainda delimitar esse território. Isso acontece também com a Catalunha, né? É um povo muito antigo, tem uma cultura também bastante antiga, porém não conseguiram ainda delimitar o seu território para realmente ser definido como Estado. Aqui nós temos um outro povo que está pleiteando aí a sua ideia de consolidar o seu Estado, que corresponde ao povo tibetano, né? Que eles estão localizados lá no território chinês. Também tem uma cultura muito antiga, né? Tem aí a sua língua já bem definida, tem a sua questão cultural bem definida, porém ainda também não foi possível delimitar aí o seu território. Então percebe que no contexto mundial nós temos várias nações que ainda não conseguiu consolidar a sua ideia de Estado. Por quê? Porque querendo não existe uma relação de poder, né? Muitos países eles fazem de tudo para que esses povos não consigam se consolidar. Por quê? A partir do momento que eles conseguirem se consolidar, logo estarão virando um Estado. Porém, aquele país que teria aquele domínio referente a esse povo vai perder. Então, por isso que existe uma relação de poder muito forte aí de fazer de tudo para alguns povos não conseguirem aí delimitar seu território e criar uma ideia de Estado. Então, quando a gente pega essa ideia de país, nós estamos falando o quê? De um espaço geográfico. E esse espaço geográfico ele tem um território, né? E esse território, às vezes, tem que ser soberano para realmente definir aí a ideia de país, né? E quando a gente fala país, nós estamos falando de pátria, aonde esse cidadão nasceu. Porém, ocorre de pessoas nascerem em determinado país, mas não se identificarem com aquela cultura, né? Com aquele processo aí de estar se consolidando como ente dessa nação. Então ele não consegue ter o sentimento de pertencimento. Então logo esse cidadão ele nasce no país, mas como não tem o sentimento de pertencimento, ele não valoriza esse país, né? Então, por isso que quando a gente consolida a ideia de nação, é o que fortalece a ideia de Estado e também a ideia de país. Então, a nação é muito importante para definir muito bem isso, ok? Até mais. E todas as dúvidas, por favor, passando aí para a gente esclarecer e com isso vamos desenvolver aí a nossa atividade com bastante excelência, ok?